Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de sintaxe. E agora vamos colocar em prática o estudo, conhecimento da sintaxe do período simples dentro das questões Instituto AOCP. Bora lá? Questão na sua tela, vamos ter aí. Na frase, havia interessados na narrativa. Já começou aí bem direto, né? O sujeito é quem? E aqui você vai ter que lembrar o seguinte: para achar o sujeito de um período, eu tenho que achar quem? O verbo, né? Aqui está o verbo. Havia interessados na narrativa. E essa é uma questão muito clássica no Instituto OCP, e você vai levar o seguinte: o verbo haver, toda vez que você ouvir numa questão, ele terá de aparecer no singular. Professor, por que que no singular? Porque ele é um verbo impessoal. E o verbo impessoal, ele não tem sujeito. Não tem sujeito. Lembra lá atrás, quando nós fazíamos uma troca, né, do verbo haver pelo verbo existir, e quando houvesse lógica, este verbo ficaria no singular? Por exemplo, há alunos na aula. Se eu trocar pelo verbo existir, ficará: existem alunos na aula. Quando essa troca do haver pelo existir é permitida, o verbo haver sempre fica no singular. Aqui está. E ele fica no singular justamente por ser um verbo impessoal, que é a mesma coisa de dizer que é um verbo que não tem sujeito, porque o sujeito concorda com um verbo em número e em pessoa. João e Maria saíram. Está no plural, porque o sujeito é João e Maria. Mas se o verbo haver não tem sujeito, logo, ele sempre tem de ficar no singular, porque ele é impessoal. Para fim de prova, sempre que você vir o verbo haver no enunciado da questão, diga que o sujeito é inexistente. Sempre assim, nós levaremos para a nossa prova. Então, diretamente aqui, gabarito na alternativa D. Tudo bem? Verbo haver sempre no singular, e o verbo haver sempre vai indicar o sujeito inexistente, aquele que não existe. Ratificando aí para você, gabarito na letra D, questão número 2. Assinale a alternativa em que o predicado do trecho está corretamente classificado. Lembra da primeira distinção do sujeito e do predicado? São lá as funções sintáticas. O PIB é um indicador de fluxo. Quem é o sujeito? Para achar o sujeito, eu pergunto ao verbo, né? Quem que é o indicador de fluxo? Ora, é o tal do PIB, esse é o sujeito. E vimos também que tudo que está após o sujeito, inclusive o verbo, eu chamo de quê? De predicado. E você viu também comigo, e aqui é o detalhe, que o tipo de predicado que mais aparece em prova de quaisquer bancas é o tal do predicado nominal, que é quando aparece o verbo ser, que é esse tal do verbo de ligação. O verbo ser, ele liga o predicativo ao sujeito. E quando ele aparece também, o predicado, que é a estrutura maior, sempre será classificado como predicado nominal. Somente isso. Viu o verbo ser ou quaisquer outros verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer. Quando você os vir no predicado, dentro do predicado, está aqui, ó, o verbo ser está dentro do predicado, este predicado será classificado como nominal. Então, tem o que aí? Um predicado que é nominal e que possui um verbo de ligação. Por isso, a letra B. Bem tranquilo, né?
quando se tem o caminho das pedras, e principalmente quando se tem uma base e o conhecimento prévio. Questão de número 3 na sua tela, então. Professor, estou gostando, hein? Tá um fluxo aí que eu estou entendendo e vai entender ainda mais. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes por semana. Vamos identificar aqui quem é o sujeito, quem é o predicado? Professor, eu já sei que para achar o sujeito e, consequentemente, o predicado, eu tenho que achar o verbo, né? Quem é que tem, vamos perguntar ao verbo, quem é que tem atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes na semana? Quem é que tem essas atividades aí? Ora, são muitas e muitas crianças. Esse é o meu sujeito. Tudo que está após o tal do sujeito, eu chamo de predicado. Vamos manter estas duas análises maiores, o sujeito e o predicado. E vamos ver o que a questão quer. Se a questão pedir o tipo de sujeito, aí eu volto lá dentro do sujeito e tento classificá-lo. Se a questão pedir o tipo de predicado, volto lá no predicado e tento classificá-lo. E assim vamos eliminando. Sempre ache a estrutura maior, sujeito e predicado. E aí vá no que a questão quer de fato. Letra A, o sintagma. Professor, o que é o sintagma? Aqui, né, de forma mais informal, sem adentrar nesses pormenores, sintagma é uma classificação gramatical, mas que você pode entender como um pedaço, um excerto, né, de determinado período. Então, a parte ou sintagma, 3 vezes por semana, é o predicativo do sujeito. Aí aqui não. Aqui você não pode errar questões desse tipo. Porque você viu comigo, em aulas passadas, que o predicativo do sujeito, ele vai ser eminentemente marcado pelo verbo de ligação. Verbo ser, ficar, estar, permanecer, parecer. João parece triste, João é triste, João está triste. Percebeu? Então, quando tem o verbo de ligação, que pode ser quaisquer um desses que eu falei, aí sim eu tenho o tal do predicativo do sujeito. Se você observar, nesse predicado aqui eu tenho o verbo tem. O tem não é verbo de ligação, tá? Então não pode ser a letra A. Letra B. O sujeito da oração é o sintagma. Atividades extracurriculares. Calma lá. Eu acabei de ver que o sujeito é muitas e muitas crianças, porque eu perguntei ao verbo, a resposta dada pelo verbo é quem? É o meu sujeito. Nada a ver a letra B. O sintagma, muitas e muitas crianças, é o predicado? Negativo. O predicado está após este sujeito, não é a letra C. Letra D. O sintagma tem atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes por semana. É o predicado? Ora, tá aqui, né? É o tal do predicado. Tudo que está após o sujeito eu chamo de predicado. Exatamente. Por isso, gabarito na letra D de Detran. Letra E. O predicado da oração. Ele agora perguntou aqui qual o tipo de predicado. Ele é nominal? Certo ou errado? Professor, eu já sei que o predicado, que é tudo que está depois do sujeito, que é a estrutura maior, só será um predicado do tipo nominal quando houver o verbo de ligação. Exatamente isso. João é feliz. O predicado é nominal. Ou ela pode perguntar qual a função sintática dentro deste predicado? Predicativo do sujeito. Percebeu? Então, o verbo de ligação, ou ele pode indicar qual o tipo de predicado, que no caso é o predicado nominal, ou o verbo de ligação também pode indicar que ali dentro existe o tal do predicativo do sujeito. Percebeu? Predicado é maior. O predicativo está dentro do predicado. E todos são ligados, são construídos através do verbo de ligação. Tudo bem? Letra D, portanto, gabarito da questão. Número 4 na sua tela, portanto. Acompanha aí, mantém. Sobre o período.
O hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa cresceu durante os meses de pandemia. Não é que é verdade? Você aí já começou a cultivar um cacto, né? A moda agora é o cacto, porque o cacto você não põe água, fica no sol, é para quem não tem tempo de cuidar de planta, né? É o tal do cacto. Assinale a alternativa correta. A expressão de cultivar plantas é objeto indireto. Professor, e agora começou a complicar. Se acalma. Vamos classificar aqui quais as orações presentes, quem é o sujeito e por aí vai, tá? O hábito de cultivar plantas em jardins, dentro e fora de casa cresceu. Opa, achei o verbo aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos perguntar: quem foi que cresceu durante esses meses de pandemia? Ora, foi o hábito de cultivar plantas em jardins, dentro e fora de casa. Viu só o tamanho deste sujeito? O que foi que cresceu? Professor, não foi só o hábito, não? Não corte o sujeito. Não foi só o hábito, mas o hábito de cultivar plantas em jardins, dentro e fora de casa. Sujeito composto, né? Aquele conectivo foi ali. Então, este é o meu sujeito. Agora sim, cresceu durante os meses de pandemia. Agora aqui é o meu predicado. Perfeito. Aí lá vem ele. A expressão de cultivar plantas, é objeto indireto. Primeiro, nós achamos o sujeito, né? E de cultivar plantas está dentro do sujeito. Não tem nem como ser esse tal do objeto indireto. Outro detalhe, o objeto indireto, ele tem sim a preposição de, né? Mas ele está ligado a verbo. E aqui, o hábito de cultivar plantas está ligado a hábito, né? E que não é verbo, é uma palavra. Então aí já não tem-se a tal da letra A. A expressão ou hábito é objeto direto. Não, aqui é o nosso sujeito, né? O núcleo desse sujeito. O verbo cultivar é intransitivo. Professor, o que é mesmo o verbo intransitivo? É aquele que não precisa de complemento. Se eu chego e falo a você, meu aluno, minha aluna, eu cultivei. Cultivou o quê, professor? O cacto. Está lá em casa pegando sol, mas eu não tenho, tá? Cultivei o cacto. Beleza. Então, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Agora, se eu digo, professor, o meu cacto cresceu. Oh, bacana. Embora você não cuide, ele cresceu, né? Então, perceba que após o verbo crescer, o meu cacto cresceu, ele não precisa de complemento. Por isso, não é a letra C. A letra D vai dizer, o verbo cresceu é intransitivo? É o que acabamos de ver. O meu cacto cresceu. Ponto. Não preciso de mais nada para que a informação tenha sentido. Professor, mas aqui, fora, dentro e fora de casa, cresceu. Cresceu quando? Durante os meses de pandemia. Cuidado para não confundir. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cresceu durante os meses de pandemia. Lembra que lá atrás a gente conversou sobre adjunto adverbial? Por exemplo, aqui, ó. O adjunto, vou abreviar, tá? Isso aqui é adjunto adverbial. Durante os meses de pandemia, né? Dá uma ideia de quê? De tempo, né? Um tempo aí que já decorreu. Então, eu tenho um adjunto adverbial temporal. Essa é a função sintática aqui. Adjunto adverbial temporal. E, geralmente, os adjuntos adverbiais temporais, eles aparecem logo após verbos que são intransitivos, que não precisam de complemento. Aí ele cresceu. Cresceu na rua. Na rua é um adjunto adverbial de lugar. Então perceba que geralmente tudo que está após o verbo intransitivo, em regra, é o tal do adjunto adverbial, tá? A letra I. A expressão em jardins é objeto indireto? Não. Na verdade, eu tenho ali, achar aqui, plantas em jardins, né? Tá aqui, ó. Isso daqui ainda está dentro de quem? Do meu sujeito, tá? Por isso não é a letra I. Gabarito na letra D, ratificado aí para você.
Restam poucas horas para que você possa participar aqui da nossa super revisão de véspera online para o concurso do Detran. Serão aulas de 8 da manhã até 7 da noite e a prova já é domingo. Então, link na descrição do vídeo e participe da nossa super revisão de véspera online. Questão número 5, portanto. E esta é boa, viu? Derruba muitos candidatos. Então, atenção, mantenha aí. No trecho, a organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação que visa a proteger o direito à amamentação no Brasil. Um vocábulo que, empregado, exerce a função sintática de quê, hein? Professor, e agora? Quando ele falar assim, ó, o vocábulo que exerce a função sintática de quê? Quando ele falar a função sintática, automaticamente ele vai estar falando do pronome relativo. O pronome relativo, ele é aquele que se refere ao que foi dito anteriormente. Vamos observá-lo? A organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação. Olha só, está aqui o que, ó? Da legislação que. Essa palavra que, você concorda comigo, que está retomando o termo legislação? Professor, é verdade. Este que retoma legislação. A legislação que visa proteger o direito à amamentação no Brasil, tudo bem? Por isso que aquele que ali é chamado de pronome relativo, porque ele retoma a palavra legislação. Perceba só que quando o pronome relativo retoma este que, retoma, ou melhor, retoma a palavra legislação, este que é como se fosse a própria palavra. É como se ele estivesse absolvendo para dentro dele a palavra legislação. Então, este que aqui, ó, ele substitui a palavra legislação. E é como se eu lesse assim: a legislação, ela visa a proteger o direito à amamentação no Brasil. Aí, qual a função do que dentro dele está embutida a palavra legislação? Quem é que visa proteger o direito à amamentação? Olha só, vou perguntar ao verbo. Quem é que visa a proteger o direito à amamentação no Brasil? Ora, é a legislação, que neste caso está sendo representada pelo pronome relativo que. Por isso aqui, ela é o tal do meu sujeito, letra A. De novo, o que retoma um termo imediatamente anterior. Por isso que ele é chamado de pronome relativo. Se relaciona com quem está atrás dele. Quando ele retoma um termo de trás, ele assume o seu papel, a sua função, que para a oração iniciada pelo verbo visar, visa a proteger o direito à amamentação, é o sujeito, porque é esta legislação que visa proteger o direito à amamentação. Se é esta legislação do período, ela é o sujeito. Por isso, gabarito na letra A. Tudo bem? Questão muito boa mesmo. Questão número 6. Vamos lá. Portanto, segura aí, mantém. Sua aprovação está logo ali. Aí a banca vem e fala assim: assinale a alternativa correta. Somente isso, né? Aí é de lascar. Não sabe o que ela quer ainda, né? Professor, e agora? Vamos analisar. No período, poucas pessoas buscam tratamento para aliviar os sintomas. O verbo em destaque. Professor, cadê o verbo? Vou destacar aqui para você, meu amigo. E minha amiga, não se preocupe. Tá na massa, tá na alça. Bora! Poucas pessoas buscam tratamento. Ele vai dizer que é um verbo, né, transitivo indireto. Primeiro, o verbo transitivo indireto, ele é marcado aqui pela presença da tal da preposição. Preciso de dinheiro. Aí sim. Mas quem busca, busca algo. Então, entre o verbo buscar e o que está após ele, que é o tratamento, se você observar aqui, ó, neste meio, eu não tenho preposição.
Por isso que o verbo é transitivo direto e não indireto. Viu só? Nada demais. Nenhum bicho-papão aqui. Letra B. A ansiedade desdobrou-se em muitos males. O verbo em destaque é um verbo intransitivo. Professor, destaca aí. Destaquei. O que se desdobra em, que neste caso é em muitos males. Se você observar, inclusive, tem uma preposição. Lembra da listinha? A, de, em, para, compor. Este em é uma preposição. E se tem preposição entre um verbo que está depois dele, ele não é chamado de verbo intransitivo. Na verdade, este aqui é um verbo transitivo indireto. Não é a letra B. Letra C. No período, há dois tipos de crise mais comuns. O verbo em destaque é um verbo intransitivo. Neste caso aqui é o verbo haver. Viu aí como a banca gosta de cobrá-lo? E ela vai cobrar sob duas perspectivas. Ou perguntar ao sujeito, que você já sabe quando ele aparecer. O verbo haver não tem sujeito, né? Sujeito inexistente. Ou se ele fica no singular, como ele está aí. Só que agora ela pediu sobre a classificação dele. E ela disse que este verbo aqui, ó, é um verbo intransitivo. Se eu chego a você e falo, meu aluno, ou existe, né? Meu aluno, há o que, professor? Há muitos alunos na sala. Há dois tipos de crise mais comuns. Então, ele não é um verbo intransitivo, ele precisa de complemento. Por isso também não é a letra C. Letra D. No período hoje, esse distúrbio parece ser, junto com a depressão, um grande vilão do mundo moderno. A expressão em destaque é um predicativo do sujeito. Professor, e agora, cadê a expressão em destaque aí? Vou já destacar para você. Parece ser, junto com a depressão, um grande vilão do mundo moderno. O que parece ser um grande vilão do mundo moderno? Ora, esse distúrbio. Então aqui é o sujeito. Tudo que está o sujeito é o meu predicado. Professor, estou enxergando que dentro deste predicado existe o tal do verbo parecer. Na verdade, dois. O verbo parecer e o verbo ser. Parece ser. Viu só? Quando eu tenho o verbo ser, estar, ficar, permanecer, parecer ou ficar, lembra que, primeiro, se ela perguntar sobre o tipo de predicado, quando eu tenho um verbo de ligação aqui dentro, é um predicado nominal. Porque o verbo parecer, tanto quanto o verbo ser, são verbos de ligação que indicam um predicado nominal. Só que o verbo de ligação vai além disso. O verbo de ligação também pode dizer que há a presença da função sintática chamada predicativo do sujeito. Por isso, o gabarito na letra D. Letra I. Ele se relaciona com o mundo. A expressão em destaque é um complemento nominal. Olha só. Ele disse que isso aqui, que está destacado agora para você, né, é um complemento nominal. Mas complemento nominal se liga a nome. Então perceba aqui, ó, que está ligado ao verbo relacionar. Eu me relaciono, tu se relacionas, ele se relaciona. Percebeu? Professor, percebi. Então aqui, neste caso, não é complemento nominal, seria um objeto indireto? Isso. Então, por isso, não é a letra I. Perceba que a questão parece difícil, ser trabalhosa. Mas quando você tem um mínimo de conhecimento, você acerta. Saber o que é o sujeito, o que é o predicado. Saber que o verbo de ligação indica o predicado nominal, indica o predicativo do sujeito. Saber que o objeto indireto está ligado ao verbo por meio da preposição. Que o complemento nominal, ainda que tenha preposição, não é objeto indireto. Ele é complemento nominal porque está ligado a nomes. Saber que o objeto direto, entre o verbo e o que está depois do verbo, não tem preposição. Saber que um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Quando você pega essas minúcias, pouco a pouco, você, por eliminação, consegue acertar a questão. Às vezes, não precisa nem saber de tudo. Precisa saber do básico, da base. Questão de número 7. Portanto, assinale a alternativa em que a expressão destacada
Não é um vocativo. Professor, o vocativo é o tal do chamamento. Uma conversinha de WhatsApp. Exatamente. Bom dia, vírgula, professor. Ali tem-se um chamamento. Agora perceba aqui, ó. A expressão destacada na letra A é o seguinte. Ó Chico, Chico Buarque, pois não é que recebi uma carta? Ó Chico Buarque, percebeu a interlocução, o diálogo? Por isso que isso aqui é chamado de vocativo. Por isso não é a letra A. Ele quer uma em que não haja vocativo. Ele, Chico, não entendeu que você não é meu ídolo. Olha só, a conversa entre mim e você. Ela, Chico, não entendeu aí que você é meu ídolo. Então perceba que Chico aqui também é um vocativo, é um chamamento, tá? E está separado aí por duas vírgulas porque está no meio do período. Olhe, moça simpática, de novo. Chego lá para você e digo, olhe, moça simpática, sua carta é o amor. Então perceba que este diálogo eu chamo de quê? De vocativo. Mas é só, meu caro amigo, mas é só, meu caro amigo, fazer a sua parte que você será aprovado. Então aqui também é o chamamento. A última, e por não coincidência o gabarito, pois se Chico tem candura e você acha que também tenho, você é o termo destacado, tá? Você, minha amiguinha, é 1000 vezes mais cândida do que nós. Então perceba que aqui o elemento que dá a ideia de interlocução não é você, que é o destacado, tá? Mas sim minha amiguinha, que é com quem eu estou conversando. Por isso, gabarito é a letra E, de elefante. Questão número 8 na sua tela, então. Assinale a alternativa em que as vírgulas devem ser empregadas porque isolam o tal do aposto. Olha só, o tal do aposto, que é o termo que fornece uma explicação sobre algo dito anteriormente. Se eu digo Pelé, vírgula, o astro do futebol, o rei do futebol, vírgula, faleceu, estas vírgulas, que também podem ser trocadas por parênteses ou travessões, isolam o aposto, que é um termo que se refere ao termo anterior. Letra A, professor, e esse termo aqui, estranho, parece um hieróglifo, né? Lá do Egito, estava tentando lembrar esta palavra aqui. Dá essa ideia, né? Ele vai trazer esse termo, é um pedaço de um texto qualquer, não se assuste. Ópsis ou visão, que é a explicação desse termo aqui, né? E ele vai dizer que o termo destacado aí para você é isto é a dissecação do cadáver. Perceba que esse termo isto é, ele não é um aposto, ele é apenas uma ressalva. É como se eu falasse, hoje tem aula de matemática, ou melhor, português, é uma ressalva, tá? Não é um aposto. O aposto seria aqui, ó. O aposto seria a explicação do que é esse termo, que inclusive está entre parênteses, tá? Não é a letra A. Letra B. O mais famoso deles, olha só, o termo destacado é Leonardo da Vinci dissecou mais de 30 corpos. Quem que é Leonardo da Vinci? Ora, Leonardo da Vinci é um desses famosos que fez tal façanha. Então perceba se está entre vírgulas, refere-se à palavra famoso, então só pode ser o tal do aposto. Letra C. Realizando dissecações animais como porcos, macacos, cavalos e cães. Porcos, macacos, cavalos e cães não é aposto, mas sim é uma enumeração daquilo que foi dissecado, tudo bem? Não é a letra C. Letra D. Entre todos os nomes, porém, um dos que mais se destaca. Esse porém é uma conjunção do tipo adversativa, tá? E aqui ela está separada entre duas vírgulas para dar essa ênfase, tudo bem? E porque ela está deslocada no período. Não é o tal do aposto. Letra I. Durante todo esse processo histórico, aí lá vem ele, ó. Durante
todo esse processo histórico, é o termo aí destacado agora para você. Sistematizações e padronizações foram constantes durante todo esse tempo histórico. Não está explicando nada, não está se referindo a quem foi dito anteriormente. Isso aqui, na verdade, é o adjunto adverbial, tá? De tempo, né? Que dá aquela ideia de tempo, durante muitos anos e por aí vai. Por isso, não é também a letra I. Ratificando para você, gabarito na letra B. Questão número 9 na sua tela, então. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado esteja adequada. Gostou aí? Em verdinho, já deixei para você. A Metamorfose é a mais célebre novela de Franz Kafka. Predicativo do sujeito aí. Negativo. Porque este é o próprio sujeito e não predicativo dele. Quem é a mais célere novela? Ora, é a Metamorfose, né? Então esse aqui é o sujeito. Já está de fora a letra A. Letra B. Uma das mais importantes de toda a história da literatura. Ele vai dizer que é um adjunto adverbial? Não. Adjunto adverbial dá uma ideia de tempo, dá uma ideia de lugar, dá uma ideia de intensidade. Estudo muito, intensidade. Moro em Rio Branco, lugar. Estudo durante muitos anos, tempo. Aqui, história da literatura não dá essa ideia de adjunto adverbial, tá? Por isso não é a letra B. Letra C. Um caixeiro viajante, o famoso Gregor Samsa. Ele está dizendo que o termo em verde é aposto. Mas na verdade é o inverso. O aposto é o famoso Gregor Samsa, que inclusive está entre parênteses, explicando quem é o caixeiro viajante. Tá? Aqui ele inverteu o conceito, não é a letra C. A história é narrada com realismo inesperado. Ele vai dizer que é o agente da passiva, e se você bem lembra, eu passei um bizu. O agente da passiva, geralmente, ele é iniciado pela preposição por e suas variações, né? Pode ser preposição pela, preposição pelo. Quando eu digo a casa foi comprado por João ou pelo João, aí sim, esse pelo João é o agente da passiva da voz passiva analítica, tá? Então, realismo inesperado, na verdade, esse termo ele tem uma função de adjetivar, tá? Não é qualquer realismo, é um realismo inesperado. Realismo aqui seria um substantivo. Inesperado seria um adjetivo lá na morfologia. E este adjetivo na morfologia é chamado aí de adjunto, né? Adjunto adnominal, tá? Adjunto adnominal. Tudo bem? Letra I. Mestre inconfundível, só sobrou ela para ser o gabarito, né? Da ficção universal. Ele está dizendo que o adjunto adnominal é justamente o que acabamos vendo na questão anterior. A palavra mestre é um substantivo, né? E tudo que está ligado a qualquer substantivo sem a preposição, lembra lá? Sem a preposição é chamado de adjunto adnominal, que dá essa característica, tudo bem? E aí, quando tem a preposição, nós vamos olhar se o substantivo é concreto ou se o substantivo é abstrato, lembra? Se o substantivo é abstrato, tem um medo do escuro, aí é complemento nominal. Se o substantivo é concreto, professor de português, aí é adjunto adnominal, tá bom? Só para refrescar a sua mente. Então, gabarito na letra E, questão número 10, portanto. A respeito dos itens destacados em por que você disse que alguns dos diretores haviam chegado. Se todos eles já chegaram. Vou destacar aqui para você. O primeiro é o termo que. O segundo é o termo se. E a questão vai dizer o seguinte: assinale a alternativa correta. Ambos têm a mesma função no excerto? O professor viu que é pronome relativo? Cuidado, já fizemos essa distinção. Quando você consegue substituir o que pelo isso, que é uma das formas de saber, ele vai ser condição integrante, né? Por que você disse isso? Tá aqui, ó. Por que você disse isso? Quando eu consigo trocar o que pelo isso, eu tenho a tal da conjunção integrante. Ponto. Tá? Ou a outra forma, quando eu observo que tem um verbo antes, tá? Verbo antes, esse que também é chamado de conjunção integrante, tá? Lá na sintaxe do período composto,
você vai ver que nós vamos usar esta forma aqui, tá? O isso, porque ele vai ajudar na classificação das orações subordinadas. O se dá aquela ideia de condição, né? Porque você fez isso, se todos eles já chegaram, né? Pode indicar também uma causa, já que todos eles chegaram. Então você percebe que automaticamente ambos não têm a mesma função, porque um é conjunção integrante, esse outro aqui dá uma ideia de causa, né? Por que eu falei isso, já que todos chegaram, né? Beleza, então não pode ser a letra A. O se indica que o sujeito da oração, todos eles já chegaram, é indeterminado. E aqui é quando nós estudamos o tipo de sujeito. Um deles era o sujeito indeterminado, mas aqui o sujeito não é indeterminado. Quem é o sujeito aqui? Por que você disse que alguns diretores haviam chegado? Quem foi que havia chegado? Ora, os diretores. Por que você disse que eles haviam chegado? Se todos eles já chegaram. Eles quem? Ora, os diretores. Então perceba que o sujeito não é indeterminado, ele está aqui. Então não pode ser a letra B. E quando o sujeito é indeterminado com a palavra ser, eu tenho que ter aquela construção: verbo mais ser mais preposição. Se eu digo precisa-se de funcionários, aqui sim é indeterminado. Por conta que eu tenho o verbo, eu tenho a partícula ser e eu tenho a preposição de. O verbo mais o ser mais o de. Essa estrutura é que é o sujeito indeterminado, quando a partícula ser aparece. E aqui ela é chamada de partícula indeterminadora, ou índice de indeterminação do sujeito, tá? Por isso também a letra B. Vamos à letra C. O que é uma conjunção? Que tipo? Conjunção, refazer aqui, uma conjunção do tipo integrante. Por quê? Eu posso substituir pelo isso, né? Por que você disse isso? Percebeu? Ou vou observar que antes existe o verbo, que no caso é o verbo dizer. É uma conjunção integrante que complementa, que introduz o complemento do verbo dizer. Por que você disse isso? Isso o quê? Que alguns dos diretores haviam chegado. Se todos eles já chegaram, tudo bem? E aqui já é um passo para nós começarmos a introduzir a sintaxe do período composto, porque a conjunção integrante, ela liga orações, tudo bem? E uma, neste caso, é o complemento da outra. A letra D vai dizer que o que é um pronome relativo, você já viu que é conjunção integrante. Para ser pronome relativo é o qual, a rua a qual moro, a rua em que moro, a rua as ruas nas quais moramos, percebeu? É quando cabe o tal do o qual, não é? O pronome relativo é quando a substituição ocorre com o pronome o qual. Ou da outra forma, né? Quando tem um nome antes. A rua em que moro. Rua é nome, então este que é pronome relativo. Ou a rua na qual moro. Se cabe o qual e suas variações, então também é pronome relativo, tá? O que poderia ser substituído por quando, sem que isso alterasse o sentido? Aí, totalmente errado, porque se o que é uma conjunção integrante, eu coloco um termo que dá uma ideia de tempo, com certeza vai alterar o sentido. Por isso não é a letra E. Gabarito de fato na letra C, perdão aqui, gabarito na letra C, ratificando aí o nosso conhecimento sobre função sintática do período simples, tudo bem? Eu sei que à primeira vista parece ser complexo, mas quando você pega a questão, vai fatiando, vai pormenorizando, as coisas começam a ficar mais claras. Não atropele as coisas, vá no passo a passo e com certeza chegaremos lá. Bons estudos, mantém. Já estamos nas últimas horas, rumo à nossa super revisão de véspera, que já acontece amanhã, sábado. Então você pode clicar no link na descrição do vídeo e garantir a sua participação online. Até porque as vagas no presencial, tanto na unidade aqui da Isaura Parente, quanto na unidade da Hugo Carneiro, já estão esgotadas. Então se você não conseguiu adquirir a sua participação no formato presencial, sugiro que clique no link na descrição do vídeo e faça parte da nossa super revisão de véspera no formato online.